Bom, estamos aqui hoje para apresentar para vocês os manejos de fungicida na cultura da soja. Aqui dentro da nossa UDT, nós fizemos diversos experimentos com repetições, tá? E o intuito aqui é mostrar a importância do manejo de fungicida na cultura da soja. Foram feitas diversas aplicações, diversas épocas, com protetores e sem protetores, tá? E o que a gente pode tirar de conceito é que a aplicação de fungicida deve ser feita preventivamente dentro da cultura da soja, sempre visando proteger o bacheiro com a proteção de baixo para cima, terço inferior, médio e superior. Aqui foram feitas aplicações intercaladas, né? Foram testados várias moléculas, vários princípios ativos de fungicidas com e sem protetor. Chegamos à conclusão também que o manejo de variedade é muito importante. O produtor tem que conhecer a variedade que está plantando. Algumas variedades são mais susceptíveis a certas doenças, outras não. A época de plantio influencia bastante também na tomada de decisão da aplicação do fungicida, e o uso de protetores é praticamente hoje essencial para um bom controle de doenças na cultura da soja. Quando eu falo de protetores, eu digo oxicloreto, clorotalonil e mancozeb. Esses três conferem a qualidade de protetor dentro da cultura da soja. Cada fungicida tem um ganho de eficiência com um determinado protetor. Vou dar um exemplo. Um fungicida X funciona ou eleva a sua eficiência de acordo com determinado protetor. Um outro fungicida Y eleva a eficiência com um protetor diferente. No caso, vamos dizer assim, o primeiro caso com o clorotalonil, um segundo caso com o oxicloreto de cobre e assim também com o mancozeb. Então a nossa mensagem é que façam as aplicações preventivas visando o bacheiro e segue a sequência conforme recomendação agronômica. Nessa primeira parcela é a testemunha absoluta. Não foi feita nenhuma aplicação até o determinado momento. O soja já está em R1 para R2, né? E aqui a gente pode ver o bacheiro totalmente comprometido com bastante incidência de doenças, tá? Como vocês podem ver, tem a presença de oídio, a gente encontrou ferrugem aqui, septória, antracnose, dentre outras doenças que se confundem diante de tanta doença que tem aqui na folha da soja. Bom, a próxima parcela é a aplicação V0, que a gente chamou. Ela foi a aplicação com 40 dias após a emergência da cultura da soja. A gente vê que a cultura está com um porte melhor, carregou melhor o bacheiro e as folhas estão mais sadias no bacheiro. Não tem presença de oídio, né, e de algumas outras doenças que na testemunha tem. Agora vamos fazer a avaliação nessa parcela, onde foi aplicada a primeira aplicação, que a gente chama a primeira aplicação, com 50 dias após a emergência. Não foi feita a aplicação V0, foi pulada ela, e aqui foi feita a primeira aplicação ali 50 dias após a emergência. A gente vê que as folhas do bacheiro estão mais sadias, mas perdeu alguma coisa de bacheiro, as folhas já caíram. Então ela está mais sadia, mas o bacheiro se perdeu um pouco, por causa da primeira aplicação, a falta dela. Aqui é a segunda aplicação, né, que a gente diz, então não foi feita a aplicação V0, nem foi feita a aplicação V1, a primeira aplicação. Aqui é a segunda, em 65 dias após a emergência foi aplicado. A gente pode ver que a perda de bacheiro também tem aqui, a gente não vê folhas no bacheiro, mas elas estão mais sadias, tá? Nessa parcela é a terceira aplicação, ela foi aplicada aos 80 dias, não sendo feita a aplicação V0, a primeira e a segunda, né? Só foi entrado com fungicida aos 80 dias após a emergência. Mais uma vez comprovando que as folhas do bacheiro caíram. Tem a presença de doenças, porque a demora da aplicação, né, demorou muito. E o reflexo em produtividade vai dar lá na frente. Eu vou apresentar a parcela onde não teve a aplicação V0. E aqui foram feitas 3 aplicações, tá?
a primeira, a segunda e a terceira, aos 50, 65 e 80 dias após a emergência. Bom, aqui a gente pode ver nessa parcela que mostra mais a realidade do nosso dia a dia, né? A realidade do produtor. O soja está carregado o bacheiro, tem folhas, manteve folhas e está bem mais sadio do que nas parcelas anteriores. Nessa parcela aqui foram feitas a primeira, a segunda e a terceira aplicação, deixando a aplicação V0, só que com o uso de protetor na segunda aplicação. Na primeira não e na terceira também não. A gente pode ver que o bacheiro está, as folhas da soja estão sadias, né? O uso do protetor agregou, tá? Elevou a eficiência do fungicida. E isso aqui vai refletir em produtividade na hora da colheita. Mostra que o uso do protetor é praticamente indispensável, tá? Bom, agora nessa daqui, nós aqui na UDT, a gente preconiza por qualidade e eficiência e levar tecnologia aos nossos cooperados. Nessa parcela a gente vai demonstrar a aplicação V0, a primeira, a segunda, a terceira aplicação, só que sem protetores, tá? Para mostrar, vamos dizer assim, uma realidade mais próxima do produtor. Como vocês podem ver, as folhas do bacheiro estão mais sadias, né? A senescência dela está mais amarelada, como se diz no dia a dia, né? Amarelinho ouro, e isso aqui reflete em produtividade no final. E nessa parcela, a gente tem a aplicação V0, a primeira, a segunda e a terceira aplicação, conforme os dias, 40, 50, 65 e 80, e o fungicida foi adicionado protetores em todas as aplicações, tá? Então a gente, abrindo aqui a nossa parcela, o melhor resultado está aqui. A eficiência do fungicida está bem mais elevada do que nas outras parcelas, o uso do protetor agregou junto com o fungicida, e isso aqui reflete em produtividade no final. Então é isso, independente do produto, independente da marca comercial, a adição de protetores é essencial hoje para os fungicidas, né? E controlando, entrando com aplicações preventivas desde do vegetativo, do V0. Aqui no caso foi aos 40 dias, tá? A aplicação. Isso a gente fala como se fosse as aplicações em camadas de bolo. Protege o bacheiro, vai protegendo o terço médio e assim o terço superior. Fazendo isso, a gente confere uma melhor eficiência do uso dos fungicidas, melhor aproveitamento deles, e isso vai refletir em produtividade e proteção da cultura.